Olá, meu nome é Carla, sou professora, psicopedagoga, terapeuta infantil, trabalho com a educação formal e não formal de crianças há mais de 15 anos. E este é o canal Falando de Criança. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando da criança de 2 anos, que foi o tema do nosso último vídeo também. Esse vídeo ao qual me referi se chama Desmistificando Terrible 2 e é interessante assistir até antes desse daqui. Vou colocar o link dele na descrição desse vídeo para você ir lá. A criança de 2 anos, ela vive naquele ambiente de muito movimento e adora fazer muitas vezes a mesma coisa. Então a gente ouve muito da criança. De novo, de novo. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando de desfraude. Biologicamente, em geral, as crianças a partir dos 2 anos estão prontas para a retirada das fraldas. A grosso modo, a maior parte das crianças, depois dos 2 anos, está biologicamente pronta para um desfraude. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque as pessoas não são iguais, especialmente as crianças. Desenvolvimento infantil não é uma coisa tão marcada assim, né? Então, o que a gente tem que observar? Os sinais que a criança nos dá. Quando ela está apresentando uma certa prontidão, ela vai querer imitar os mais velhos e falar que ela já consegue ir ao banheiro, ou então ela vai avisar quando ela fez xixi ou cocô na fralda e falar, eu fiz cocô, porque aquilo incomoda, né? E aí ela já pede para tirar. Então a gente tem que ir observando no comportamento da criança os sinais que ela nos dá sobre essa prontidão. Tem algumas situações que são específicas de cada família. Então, por exemplo, se uma criança a gente está achando que ela está pronta para tirar a fralda, mas eu sei que em breve ela vai ganhar um irmãozinho. Então, a probabilidade de eu tirar essa fralda e a hora que esse irmãozinho, esse bebezinho nascer, a criança regredir e voltar a fazer xixi na fralda é grande. Então, dependendo das circunstâncias que ela vive, também não vale a pena. Melhor esperar um pouquinho, né? Então, aqui no meio dessa quarentena, algumas mães me disseram assim: ai, podia ser bom tirar a fralda agora, né? É interessante, porque para tirar a retirada das fraldas, é bacana passar bem uns 15 dias em casa, sim, sem ter que pegar carro, sem correr o risco da criança fazer um xixi ali, escapar um xixi na cadeirinha do carro. Então, essa possibilidade de ficar em casa é até boa, né? Mas eu recomendo que não sejam os dias muito, muito frios, né? Que é quando, de fato, a gente acaba produzindo mais o xixi e indo mais ao banheiro. Então, primeiro a gente tira a fralda do dia e depois a da noite. Vai demorar um tempo aí, vai ter um intervalo entre a retirada do dia e da noite, né? A hora que a gente sente que ela já está pronta, que ela já está reclamando da fralda, que ela já está se interessando pelo banheiro, né? Que ela já avisa quando a fralda está cheia. E aí a gente vai observando ela, compra ali um piniquinho ou um redutor do vaso sanitário, né? E mostra para ela com muita alegria, muita calma. É muito importante nessa fase que a gente não dê bronca na criança. Esse xixi, fatalmente, ele vai dar umas escapadinhas no começo, sim, é normal. Mas a gente tem que cuidar muito da gente não ficar bravo, da gente manter a calma, porque isso faz parte. Depois de apresentar para a criança um novo lugar dela ir ao banheiro e tudo mais, e a gente decida por retirar essa fralda durante o dia, é importante a gente não voltar a fralda enquanto ela estiver acordada. Por quê? Ela fica confusa, que uma hora põe fralda, tira fralda. Então a gente determina assim, que enquanto ela estiver acordada, ela ficará sem fralda. E a hora que ela estiver dormindo, ela ficará com fralda, né? E ajudá-la a se lembrar de ir ao banheiro, né? Cada um vai acabar percebendo qual que é a frequência mais ou menos que essa criança acaba indo ao banheiro, se é de meia em meia hora, né? E aí é bom lembrar. Uma perguntinha assim: você quer ir ao banheiro? A criança vai dizer que não.
principalmente se ela estiver brincando, né? Então, aquela velha história, pega ela pela mão e leva lá, vamos ver se tem xixi na barriga. Olha que legal, fez o barulhinho. Então, sempre a gente ter essa alegria de, olha que bacana, porque é uma conquista, né? O controle dos esfíncteres é uma conquista, não é um treinamento, né? E o ideal é que a gente tire a fralda da criança quando ela já está pronta para esse controle, sem exigir dela esse controle. Quando a criança está pronta, é bem tranquilo. Quando ela ainda não está, pode ser estressante, tanto para os pais quanto para ela. A fralda na noite, ela demora um pouquinho mais para ser retirada, porque é um controle mais difícil mesmo, controle noturno, porque é um período longo e porque a gente não tem consciência, né, da noite. Então, uma dica interessante é a gente colocar a criança na cama, passar a criança para a cama, ao invés dela estar no berço, porque se ela está na cama, ela vai conseguir ter autonomia para levantar durante a noite e se quiser ir ao banheiro, ela vai conseguir. Para essa retirada da fralda da noite, a gente vai observando de manhã, que conforme de manhã a fraldinha acorda seca, e aí a gente fala para a criança, vamos ao banheiro, e aí você percebe que aquela que durante a noite ela não fez, porque a fraldinha está seca, e ela deixou, conseguiu segurar a noite toda, né? Então, quando isso se repete, por exemplo, por uma semana, é sinal que a criança já tem prontidão para tirar a fralda na noite. E aí vale mais uma conversa, né? Entender que de vez em quando vai escapar, vai, principalmente nos dias que a criança está muito cansada, mais fácil de escapar à noite e dela continuar dormindo e fazer um xixi na cama, então é bom uma capa no colchão, né? E entender que isso é natural, que é um processo, e que a gente é muito importante não ficar bravo com a criança, não fazer um semblante de decepção, achar que tá tudo certo. Normal, faz parte, todo mundo passa por isso. Agora nós vamos falar sobre a fala da criança de 2 anos. A criança de 2 anos, ela já tem um vocabulário relativamente bom, né? Qual que é a dificuldade dela? É que muitas vezes a criança pensa mais rápido do que ela tem habilidade de falar. E isso gera uma gagueira aparente. E é muito importante que a gente não chame a atenção da criança para essa gagueira, né? Nunca interromper a criança, não falar a palavra que a gente já percebeu que ela está querendo falar, não a fala antes dela. Não falar, ai, para, respira, calma, fala com calma. Deixa ela falar. É uma gagueira passageira, que ela deve durar no máximo uns 6 meses. Se isso se estende, é importante ir a uma fono. Outra coisa interessante são as musiquinhas, né? Tem uma série de musiquinhas que estão aí, né, popularmente conhecidas e antigas que ajudam a criança na aquisição da fala. A dona Aranha subiu pela parede e veio chuva forte e ali levou. Já passou a chuva, chorando a subir e a dona Aranha continuou a subir. Ela se teimosa e desobediente, só porque está contente. Ou, se ao contrário, a criança não fala muito, a gente pergunta as coisas para ela, ela não responde, ela fica muito no mundinho dela. Ou se, por exemplo, ela fica ali entretida com os brinquedinhos, balbucia pouco, fala pouco, é importante a gente prestar atenção. Então, olha, um testezinho bem fácil de fazer em casa. E é importante que a gente repita isso várias vezes, não acho que, eu fiz uma vez, então já é um veredito. Não é assim, né? É uma coisa para a gente observar. A criança está ali brincando no quartinho dela, de costas para a porta. Então você aparece ali na porta e chama a criança. Fulano, fulana. E se ela não, ela continua brincando como se não tivesse ouvido nada, se ela nem se mexe, nem move a cabeça, e a gente faz isso algumas vezes e a criança não tem reação, é importante levar um otorrino ou uma fono, porque pode ser que a criança tenha algum tipo de perda auditiva, né? E quanto mais rápido a gente atua, melhor é para a criança.
ou com um aparelhinho auditivo, ou com algum tipo de terapia, né? Às vezes os pais falam, mas eu fiz o teste da orelhinha quando era pequenininho, não deu nada. Mas às vezes otites de repetição podem gerar perda auditiva, algum tipo de rompimento timpânico. Então isso é uma coisa importante a gente observar e acompanhar, né? Se o desenvolvimento, às vezes a criança até tem uma perdinha auditiva, mas o desenvolvimento dela vai tudo bem, e aí o médico vai falar, tá tudo bem, né? A gente fica só observando, mas é um dado importante dos pais saberem, né? Então, outro tema que eu gostaria de abordar no vídeo de hoje são as mordidas. Isso é uma coisa que aparece bastante lá no maternal, geralmente quando a criança tem 1 ano e meio, assim, e se estende até uns 2 e pouquinho, acontece às vezes da criança morder, né? E o que será que está acontecendo, né? Várias coisas podem ser, como por exemplo, a criança nessa fase aí dos 2 aninhos, ela está na fase oral, né? Tudo vai para a boca, tudo põe na boca, né? A gente olha lá nos brinquedos, né? Que não pode para criança menor de 2 anos, porque tem peça pequenininha, porque tudo é a boca, né? O bebê conhece o mundo pela boca. Quando ele nasceu, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Mamar, né? Colocar a mãozinha, então tem aquela fase de pôr mãozinha na boca, pezinho na boca. Então a criança conhece o mundo pela boca, e por isso que ela morde, né? Pode ser um dos motivos pelos quais ela morde, né? Então o que que a gente pode fazer? Bom, na escola é bastante importante a gente ficar atento, né? Se a gente já sabe que tem uma criança que morde, tem um auxiliar lá na classe que já fica meio de olho, fica pertinho da criança, para não deixar de fato ela morder outro coleguinha e machucar, né? Bom, pode ser imitação. De novo, segundo vídeo do canal, né? Cujo tema é a fala. Eu coloquei lá bastante coisa sobre imitação. Pode ser que em casa tem alguma brincadeirinha dos pais ou dos avós de dar pequenas mordidinhas que não machucam na criança, né? E ela acha graça, faz cócega. E aí ela vai fazendo coleguinha, só que ela não tem esse controle, né, do quanto que machuca e não machuca, e pode ser que ela machuque, né? Então, uma orientação é evitar esse tipo de brincadeira, né? Eu vou te morder e dar umas mordidinhas assim, porque pode ser que depois ela repita esse comportamento ingenuamente, né? Outro motivo que as crianças podem vir a morder é por uma dificuldade de comunicar, né? Então ela não sabe se comunicar e aí ela acaba mordendo. Tem criança que morde porque visivelmente ela está frustrada, ou decepcionada, ou brava com alguma coisa, e ela morde. E tem criança que, curiosamente, quando está feliz, quer fazer um agrado, morde também, né? Então não dá para a gente falar, ela morde por isso, porque as crianças são diferentes, né? Então podem ter diversas razões pelas quais uma criança morda, né? Mas uma ideia é a gente estimular ela a se comunicar, né? E aí, à medida que ela vai se comunicando, ela vai conseguindo falar ao invés de morder. E aí, uma ideia para a gente ajudar essa criança com a mordida é mostrar para ela que a mordida dói, né? Então, quando ela morde alguém, né? Pode ser um coleguinha na escola, pode ser os pais em casa, um irmãozinho. Falar, nossa, e olha, tá doendo. E perguntar para essa pessoa, né? Tá doendo? Tá doendo. Para ela perceber que tá doendo. E agora? Agora nós vamos ter que cuidar do irmãozinho. Como que nós vamos fazer? Né? Vamos pegar um gelinho, então coloca lá um gelinho. A gente vai precisar passar uma pomadinha aqui de calêndula para melhorar. Vamos colocar um paninho aqui. Enfim, e essa criança, conforme ela vai ajudando a cuidar daquele que ela mordeu, ela vai percebendo que morder não é uma coisa positiva, né? Que machuca. E aí, aos poucos, ela vai aprendendo. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser que eu fale de algum tema, coloca aqui nos comentários. Quem sabe eu posso ajudar. E até a próxima. Tchau!